gente olha para a história da filosofia, existe uma obra de um autor renomado, clássico, chamado Platão, cujo título da obra é O Banquete. O Banquete é um tratado sobre o amor. É o primeiro momento em que o Ocidente discute o amor, uma filosofia do amor. E curiosamente, o Banquete de Platão é uma festa, onde filósofos e poetas se reúnem para discutir o amor. E curiosamente, o convidado principal, que é Sócrates, ele relata e dá um conceito de amor que ele conta a partir da história que a empregada dele contou para ele. Esse é o primeiro momento na história do Ocidente que uma mulher fala pela boca de Sócrates. E aí ela narra um mito, que é o chamado mito dos andrógenos. Os andrógenos eram criaturas que não eram nem totalmente humanas, nem totalmente divinas, dentro da mitologia grega, e que em um dado momento se revoltaram contra os deuses olimpianos. E esses andrógenos, eles tinham dois sexos. Existia um andrógeno que era homem com homem, um andrógeno que era mulher com mulher, e um andrógeno que era homem com mulher. E aí o Zeus, revoltado com os outros deuses olimpianos, cortou os andrógenos pela metade. E aí nessa obra, O Banquete de Platão, segundo a narrativa, esses andrógenos se tornaram seres humanos. E a partir daí, a felicidade, que os gregos chamavam de eudaimonia, só seria possível quando você encontrasse a outra metade. Então nós temos aí um conceito da cara metade do amor, a ideia do amor que complementa, você encontrar a pessoa que complementa. Nesse pedacinho aí, essas últimas palavras, colocações que você fez aí, dá para perceber o seguinte: então aí nós temos o hétero, a formação do hétero e do homo. Quando você coloca que a sua outra metade encontraria a sua outra cara metade, eu leigamente estou colocando assim, certo? Então a homossexualidade e a pessoa heterossexualidade, isso já é dos ídolos desde o início. Assim, você só deu uma pincelada para deixar o gostinho, para que as pessoas venham assistir a palestra e argumentar isso de uma forma mais profunda. Então, aí, lendo o Banquete do Platão, percebendo essa narrativa, a gente adentra na cultura grega e na concepção que Platão tem do homem. E aí Platão não é um autor homofóbico, nesse sentido, né? Claro, a homofobia é um termo moderno. O Platão admite a ideia e a possibilidade das relações homoafetivas, até porque o Platão tem uma concepção que vai se distinguir, por exemplo, da de Aristóteles. O Platão agrega, por exemplo, a possibilidade das mulheres governarem a cidade. Platão tem uma visão mais ampla da sexualidade humana, tem uma visão mais ampla do ser humano. Já o Aristóteles, ele tem uma perspectiva mais conservadora, né? Não sei se o termo conservador é correto, mas o Aristóteles é meio que cruel com as mulheres quando ele vai afirmar que a mulher na sua essência é um homem, mas por acidente é um homem falido. E aí a ideia de amor parece que decai e fica a ideia de que o objetivo mesmo das relações humanas, das relações eróticas, seria a procriação. Enquanto o Aristóteles está preocupado com a manutenção da propriedade, da família, no sentido grego, já o Platão ele parte para um lado mais emocional. Então, discutir o amor implica também discutir as relações de gênero. Em que medida nós amamos, e quem amamos, e como amamos. Então isso é uma questão pertinente. E você colocou algo interessante. Essa discussão ela é uma discussão antiga. Inclusive algumas modalidades de relacionamento que nós presenciamos hoje na contemporaneidade, ela remete à cultura antiga. Por exemplo, hoje se fala de swing, de troca de casais. Isso é um comportamento tribal, é um comportamento que acontecia dentro da cultura grega, porque na Grécia existiam duas tradições. Existia uma tradição voltada para o deus Apolo, que é o deus do equilíbrio, e existia uma tradição para Dionísio, que era o deus dos bacanais. E aí nas festas dedicadas a Dionísio existiam festas eróticas. E aí essa característica da cultura grega, ela vai influenciar o pensamento contemporâneo no que diz respeito, por exemplo, à psicanálise. Freud vai se apropriar desses conceitos, dessas festas, desse comportamento tipicamente grego, para analisar o ser humano, porque o ser humano é um ser que se desenvolve a partir de uma sexualidade. O ser humano é um ser sexual. O sexo está além do erotismo, o sexo faz parte de toda a estrutura, da totalidade do ser humano. Então é isso que a gente vai trazer aqui à tona, é isso que a gente vai discutir. A ideia de consciência em Santo Agostinho, a ideia do bem e do mal,
a ideia da vontade, tudo isso são temas, são colocações que vamos expor aqui daqui a pouco.